Os irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu quero fazer a leitura do versículo 16 até o versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 36. O tema da minha mensagem nessa noite é ao Deus desconhecido. A pregação do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, um lugar conhecido como Areópago ou Colina de Marte. Leiamos a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e a imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Amém. Evangelista Lucas, embora não tenha conhecido Jesus pessoalmente e não tenha sido testemunha ocular do ministério de Jesus, cuidadosamente se empenhou em colher informações tanto sobre a vida e o ministério de Jesus, como também sobre a vida e o ministério dos apóstolos. Esse trabalho intenso e dedicado do evangelista resultou em uma obra de 2 volumes. A primeira delas, conhecido como o Evangelho de Lucas, onde ele registra o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus. E a segunda obra deste volume é o conhecido como livro Atos dos Apóstolos, ou Tratado sobre a vida dos apóstolos. E Lucas cuidadosamente registrou o trabalho de um dos maiores missionários e pregadores da história da igreja. O apóstolo Paulo é, sem sombra de dúvidas, um dos homens que mais se dedicou em defender a causa do reino e a pregação verdadeira e fiel da palavra de Deus. O apóstolo Paulo
foi um dos grandes pregadores da história da igreja. E nessa narrativa, irmãos, que nós lemos, o apóstolo Paulo está em sua segunda viagem missionária. Ele já havia passado pela Bereia, já havia passado pela cidade de Filipos, já havia passado pela cidade de Tessalônica. Em cada uma das cidades, Paulo se dedicou a implantar igreja, a ensinar e falar a respeito do reino de Deus, sofrer perseguição, foi enxotado muitas vezes, expulso da cidade. Teve um momento em que ele foi separado dos seus amigos, como Silas e Timóteo, e agora Paulo vai parar na cidade de Atenas, na Grécia, e ele está em um lugar conhecido como centro cultural ou centro intelectual daquele mundo. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite exatamente sobre o conteúdo dessa mensagem do apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo fez uso da oportunidade que Deus lhe deu para falar sobre o Deus que os gregos não conheciam, que embora fossem muito religiosos e muito cuidadosos com a sua cultura, com a sua filosofia, eles temiam a vingança de um Deus que possivelmente eles não conheciam, a quem Paulo pega um gancho, uma oportunidade e diz: é sobre esse Deus que eu quero anunciar a vocês, o Deus desconhecido. Mas como é que nós entendemos isso? Como é que se apresenta essa narrativa? Notem, meus irmãos, que no primeiro momento, do versículo 16 até o versículo 23, o evangelista Lucas registra o cenário, que é o lugar onde o apóstolo Paulo prega esta conhecida como uma das mais belas mensagens já proferidas em seu ministério. Um clássico, uma narrativa, uma construção não só teológica, mas também filosófica, que conduziu os gregos a pensar sobre o Deus Criador. Mas qual é o cenário que se apresenta? Primeiro, é um lugar de idolatria e de cegueira espiritual. Essa cidade conhecida por ter mais ídolos do que todo o restante da Grécia. Essa cidade conhecida por ter aproximadamente 30 mil deuses que eram vistos em suas esculturas nos lugares públicos, nas praças, nas instituições. Mesmo sendo uma cidade tão devotada aos seus ídolos, é também uma cidade que vivia em escuridão espiritual. Notem que no verso de número 16, diz o seguinte: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. A sua alma ficava abalada. Paulo ficava incomodado vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo não aceita permanecer acomodado, permanecer tranquilo e calmo, vendo as pessoas afrontarem o Deus verdadeiro. Paulo tem o seu espírito comovido, a sua alma, e ele então fica incomodado com a situação daquela cidade. E aqui, meus irmãos, nos leva a fazer uma reflexão e a perguntar a nós mesmos: será que nós estamos acomodados ou nós estamos incomodados com a maneira como o mundo tem afrontado a Deus? Qual tem sido a nossa atitude diante daquilo que nós temos visto à nossa volta? Será que nós temos tido atitudes semelhantes à do apóstolo Paulo ao perceber a cegueira espiritual dos homens que não conhecem a Deus e que vivem atrás da idolatria? Ou será que nós nos recolhemos ao conforto da nossa religiosidade? O apóstolo Paulo, incomodado, então começa a anunciar a eles aquele Deus, e ele tem uma reação que provoca aqueles gregos, e agora eles estão dispostos a ouvir o apóstolo Paulo. Por isso que no versículo 17 nós vemos que essa atitude de Paulo agora provocando uma reação, ele vai criar uma ponte de comunicação. Paulo tinha uma estratégia. Quando ele ia nas cidades, primeiramente ele procurava as sinagogas, lugar onde a lei de Deus era ensinada. Aos sábados, Paulo ia nas sinagogas discutir com os escribas, com os fariseus a respeito da Torá, a respeito do Pentateuco. E ele então conseguia pregar a palavra de Deus e ganhar muitos entre os próprios judeus. Aqui Paulo tem uma atitude aproveitando a cultura daquela época.
As praças para os gregos não era apenas o lugar de estar confortavelmente bem, mas era o lugar de debater as ideias. E Paulo vai na praça, nos mercados, e ele começa a discutir com eles, porque ele percebe que entre os gregos, e aqui está mais um outro aspecto do cenário, haviam pessoas que pensavam de maneira diferente. Não havia uniformidade no pensamento dos gregos. Mesmo sendo o centro intelectual, muitas pessoas divagavam em seus pensamentos, divergiam entre suas ideias e discordavam uns dos outros. O versículo 18 diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos debatiam com Paulo, contendiam com ele a respeito daquilo que ele estava asseverando, a respeito daquilo que ele estava pregando. E notem que há duas classes de filósofos aqui. Os epicureus eram aqueles que diziam que o sentido da vida é o prazer. Então não há nada mais importante na vida do que aproveitar as oportunidades. A vida é passageira e a eternidade não existe. Então usufrua cada momento da sua vida o mais intenso possível, porque a vida é uma só e ela passa rapidamente e depois disso nada mais existe. Os estoicos, por sua vez, diziam que o destino é como alguém que não te dá oportunidade de tomar decisões. O destino é um centro condutor cego e de maneira desagradável conduz a história da vida dos homens e como se Deus ou como se a divindade fosse uma espécie de panteísmo. Tudo é Deus ou Deus está também nas matérias e o universo e Deus é como se fosse um só. Então você não consegue saber absolutamente nada sobre a sua vida está entregue ao acaso, o destino é o seu Senhor. Duas escolas de pensamentos diferentes. Uma escola focada absolutamente nas coisas desta vida, nas coisas materiais, no prazer que pode ser proporcionado nessa existência. E a outra dizendo assim, ninguém pode saber da eternidade. A eternidade é algo incomunicável, ela talvez nem sequer exista e o destino não pode ser alterado. E o apóstolo Paulo começa a debater com esses homens. Eles então começam a afrontar o apóstolo Paulo, chamando o apóstolo Paulo de paroleiro, de vagabundo, um homem que, a usar os próprios recursos da filosofia ou do ensino grego, ele agora constrói o seu raciocínio e começa a defender as suas próprias ideias. Aqui um segundo aspecto que eu quero observar com os irmãos, é que quem não tem coragem de ser criticado, nunca terá ousadia para pregar a palavra de Deus. Se você se dispor a pregar o verdadeiro evangelho, esteja disposto a ser criticado. E nós estamos, irmãos, lamentavelmente vivendo uma geração extremamente covarde, de pessoas despreparadas, de pessoas que não querem se expor, que não querem falar da sua fé, que não querem defender o evangelho. Mas nós não somos chamados para covardia. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para fazer a diferença nessa geração. A verdadeira espiritualidade é vista naqueles que pregam com ousadia e conhecimento a palavra de Deus. Há quem diga que essa nova geração é chamada de geração Nutella, uma geração de jovens extremamente frouxos e despreparados sobre a realidade do mundo espiritual. E é o que nós temos visto crescendo cada vez mais. As igrejas se voltando ao entretenimento e as pessoas cada vez mais ignorantes no que diz respeito à palavra de Deus. Mas, irmãos, ao que me parece, o apóstolo Paulo é engajado na sua missão e ele não teme diante das acusações. Ao primeiro momento, quando a gente lê essa expressão e eles chamando Paulo de paroleiro, de alguém que está fazendo um discurso e tentando ganhar pessoas, inventando uma nova doutrina, basta nós lermos um pouquinho da história da humanidade, nós vamos perceber que Sócrates, em 399 a.C., foi acusado exatamente deste crime a que eles apontam o apóstolo Paulo. E Sócrates foi morto porque Sócrates dizia que não deveria se adorar os deuses do Estado. E foi acusado de criar outros deuses. Então essa acusação poderia produzir muito temor no apóstolo Paulo. Mas ele continua firme na sua missão. Um outro aspecto é que aquele lugar é um lugar de gente supersticiosa. Veja o verso de número 22 comigo, por gentileza. E estando Paulo no meio do Areópago, disse:
Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Paulo chega àquele lugar e ele começa a observar a sua volta. Paulo está atento ao que acontece à sua volta. E ele usa destes acontecimentos, notem que todo bom orador sabe disso. Não se começa um discurso ofendendo os seus ouvintes. E o apóstolo Paulo, como um bom orador, como um bom pregador, começa, de certa maneira, elogiando os atenienses. Reconhecendo que eles são religiosos, reconhecendo que eles são cuidadosos em observar aquilo que eles acreditam. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E aqui nós tiramos uma outra lição, meus irmãos. Quantas vezes nós passamos despercebidos? Nós passamos desatentos à nossa volta ao que Deus tem nos dado a oportunidade de pregar o Evangelho. Aonde nós estivermos, nós não valorizamos as oportunidades como o presbítero William acabou de testemunhar, o motorista de Uber dizendo, olha, eu também já fui da igreja. E às vezes nós estamos tão preocupados em alcançar os nossos objetivos, os nossos ideais, e nós não observamos as oportunidades que Deus nos dá para pregarmos a palavra de Deus. Nós precisamos estar mais atentos com aquilo que acontece à nossa volta. Deus coloca pessoas próximos de nós para pregarmos a palavra. Nós precisamos nos levantar pela autoridade do Evangelho, levantar a bandeira do Evangelho e propagar a palavra de Deus em um mundo idólatra, em um mundo imoral, em um mundo caído e falar da palavra de Deus. O apóstolo Paulo não perde a oportunidade. E agora o apóstolo Paulo começa a apresentar o seu Deus. Notem que isso vai acontecer do versículo 24 ao versículo 25. Meus irmãos, uma pergunta foi feita ao apóstolo Paulo. E a pergunta que fizeram é, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? A resposta de Paulo é sim, vocês podem saber. Sim, vocês podem conhecer. Vocês podem entender aquilo que eu estou pregando, e Paulo faz isso contra os céticos gregos. Contra aqueles homens que não criam no Evangelho. E olha como Paulo apresenta a sua mensagem, versículo 23. Paulo está diante de um cenário de extrema idolatria. E ele vê entre os altares que estão erguidos aos seus deuses, um altar cujo título é ao Deus desconhecido. Aqueles homens começam a levantar altares aos seus deuses e alguém então pensa na possibilidade de ter esquecido de algum Deus. E de que talvez este Deus que tenha sido esquecido seja um Deus vingador. Então, para não entristecer, para não chatear, eles levantam o altar e colocam lá sacrifício ao Deus desconhecido. Paulo aproveita dessa oportunidade, cria uma ponte, e ele começa então a pregar e a apresentar quem é esse Deus desconhecido entre os gregos. E vejam, irmãos, como o apóstolo Paulo faz isso de maneira tão maravilhosa, demonstrando o seu profundo conhecimento da palavra de Deus. Se você quer ser um bom pregador da palavra de Deus, conheça as Escrituras. Quanto mais você entende do Evangelho, mais você fala do Evangelho. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você transmite a palavra de Deus. Quanto mais você tem contato com a palavra, com a Bíblia, mais você reflete isso na sociedade. A razão de muita gente ter o testemunho fraco é porque não tem tempo com a palavra de Deus. Não tem contato com as Escrituras e você não conseguirá levar a palavra se você não conhecer a palavra. E Paulo começa a demonstrar o conhecimento sobre o Deus Criador, verso 24. E ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Eles estão preocupados. E aqui há uma ideia, tanto dos epicureus quanto dos estoicos, de que se a divindade existe, se existe um Deus, esse Deus é transcendente. Esse Deus não se comunica. Esse Deus é como uma divindade etérea, perdida na imensidão, inalcançável.
Esse é o conceito que os gregos têm. E Paulo diz que ele é o criador de tudo que existe. Tudo que há no mundo foi criado por Deus. Nada do que existe surgiu por acaso. Paulo desconstrói qualquer teoria da evolução. Qualquer teoria de que as coisas poderiam ter surgido por si mesmas. Agora Paulo está dizendo, esse Deus é um Deus criador, mas ele não só é o criador. Ele é também o Senhor de todas as coisas, ainda no verso 24. Sendo o Senhor do céu e da terra. Ou seja, Deus que criou todas as coisas, é também Senhor sobre seres espirituais e sobre seres físicos, materiais e seres imateriais. Esse aqui é um ponto em que os gregos sempre divergiam. Até que ponto eu posso acreditar na matéria e até que ponto eu posso pensar numa divindade ou na vida após a morte. Paulo está dizendo, céu e terra, ambos são governados pelo mesmo Senhor e esse Senhor é o Deus Criador. E agora Paulo vai dizer, olha, esse Deus Criador, que é Senhor, não é o Deus que vocês adoram. Porque no verso 24 ele diz assim, que esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Os gregos estavam acostumados às imagens de madeira, prata, ouro, bronze, mármore, pedra, todo tipo de escultura. E eu imagino o apóstolo Paulo naquela colina, pregando o evangelho e talvez rodeado por diversas imagens de escultura, e ele como que apontando para aquelas imagens, dizendo assim, o Deus a que eu me refiro não habita em templos feitos por mãos de homens. E aqui, irmãos, Paulo ataca tanto os gregos com a sua idolatria, quanto os judeus com a sua arrogância com relação ao templo. Porque enquanto os gregos diziam assim, olha, as esculturas devem ser adoradas, as imagens devem ser adoradas, os judeus diziam, a adoração tem que ser no templo. Nem imagens feitas por mãos humanas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo começa a desconstruir agora a crença daqueles homens. E Paulo então, meus irmãos, apresenta a grandeza insondável de Deus. Verso 25. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, ele é o Criador, a respiração, ele é o sustentador, e todas as coisas, ele é o provedor. Paulo não fala só sobre um Deus que é transcendente. Ele não fala só sobre um Deus que criou todas as coisas, mas que ao mesmo tempo, diferente dos estoicos ou dos epicureus, ele não é como o panteísmo, ele não é a criação, ele está além da sua criação. Tudo que existe foi Deus que criou, mas o universo não é Deus. A natureza não é mãe. Eu sei que tem muita gente que costuma dizer, mas a mãe natureza quis assim. A natureza é criação de Deus. Ela não existe por si mesma, ela é sustentada pelo Criador. É isso que Paulo está dizendo, mas ao mesmo tempo, ele diz que esse Deus que criou todas as coisas dá a respiração. Então ele é o Criador, ele está além da criação, mas ele está próximo de cada um de nós. Ele se relaciona com cada um de nós, esse Deus é infinito e pessoal. Esse Deus Criador é o Deus que está conosco, é o Deus que se relaciona com a gente. Você já imaginou isso? Que às vezes nós temos um relacionamento com Deus como se Deus fosse uma espécie de imagem de escultura. Como se Deus não nos ouvisse, como se Deus não soubesse da nossa vida e nós ficamos pairando à margem da verdadeira espiritualidade e nós não temos profundidade. E não buscamos em conhecer a Deus, em se relacionar com Deus. Quando foi a última vez que nós ouvimos Deus falar conosco? Nós sentimos o Espírito Santo em nós. E sentimos arder em nós a presença de Deus. Nos humilhamos diante de Deus. Somos indiferentes muitas vezes. Nós temos que nos humilhar. Por isso que Paulo vai falar agora sobre a condição humana. O perigo que nós corremos
por conta da nossa queda, por conta do pecado de Adão. Vejam que Paulo vai começar fazendo isso, combatendo duas coisas. Primeiro, o racismo dos judeus e o elitismo dos gregos. Os judeus se vangloriavam por conta da sua etnia, por causa da sua religião. Salvo é quem é judeu. Os gregos se vangloriavam por conta da sua intelectualidade, por conta da elite intelectual da época, por causa da filosofia que eles tinham, porque Atenas era o berço da cultura, da arte, do pensamento, da política, da construção da democracia, do conceito de Estado, da convivência social, da mente, da memória dos maiores filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. E eles se vangloriavam disso. Os gregos e sua cultura, o mundo helênico, a língua grega, a influência dominante dos gregos. Notem que o apóstolo Paulo, no versículo 26, coloca todas as pessoas no mesmo nível. E ele diz assim: esse Deus Criador, de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Ele trata ao mesmo tempo a questão genealógica. Todos nós, irmãos, viemos de Adão. E ao mesmo tempo em que todos vieram de um mesmo homem, essa geração que se multiplicou habitou toda a face da terra, ou seja, todas as etnias, todas as nações, todos os povos vieram de um só. O suprassumo da ignorância social é o dito racismo ou preconceito contra alguém por causa da sua origem, por causa da sua cor de pele. Alguém ser discriminado porque é negro, porque é nordestino, ou por conta da sua formação social, é a coisa mais inaceitável e absurda que existe na convivência social. E nós vivemos uma sociedade onde as pessoas transformam bens materiais em personalidades. A personificação daquilo que é material. Notem que nós estamos vivendo numa época onde se valoriza muito mais aquilo que se tem em detrimento daquilo que se é. As pessoas estão muito mais preocupadas com o exterior do que com a sua essência. Uma geração que vive de aparência. Nós amamos isso. Nós amamos redes sociais. Nós amamos foto. Nós amamos as selfies da vida. Nós amamos os recursos financeiros que nós temos. Nós vivemos em busca destas coisas sem sentido. É por isso que tem muita gente infeliz, até mesmo dentro da igreja. Há um vazio na alma. Não encontra sentido quando ouve a pregação. Não faz sentido o culto, não faz sentido os louvores. A sua alma não se compunge, não há dor no seu coração. Não há mudança de vida, entra ano, sai ano, passa décadas e a pessoa está pior ainda. Porque essas pessoas não entenderam o Evangelho, não entenderam o que é a transformação do Evangelho e o que são os valores do reino de Deus. Ainda estão presos, enclausurados nas coisas dessa vida. No trabalho, no dinheiro, na comida, na roupa. Irmãos, isso tudo passa. Pode olhar para o homem mais rico, bonito e poderoso do mundo. Ele está caminhando para a morte. Todos nós vamos em direção à sepultura. Hoje nós compartilhamos pedidos de oração. Amanhã os nossos nomes estarão nos pedidos de oração. Hoje nós vamos a velórios, a cultos fúnebres. Amanhã o nosso corpo será velado. Nós estamos morrendo. A vida está passando, irmãos. E nós não estamos buscando o verdadeiro Deus. Há muita gente que ainda não entendeu o Evangelho. Preso nas amarras da religião. Preso no vício maldito de que a religião pode transformar a alma. Não transforma. Não entendeu o que é o sangue de Cristo na cruz.
Um ciclo vicioso do pecado maldito. E não há mudança de vida, irmãos. A família está uma desgraça. Filhos não são instruídos. Você é responsável pelos teus filhos. Vocês que não oram, que não ensinam a Bíblia, a culpa não é do pastor, a culpa não é do presbítero, é nossa. Nós é que temos que instruir os nossos filhos. Nós é que temos que amar as nossas esposas. Nós é que temos que ter vergonha na cara, comprar e pagar, e parar de fofocar e fazer mal contra aqueles que nem têm nada a ver com a nossa vida. Nós criticamos tanto a igreja, criticamos tanto aqueles que se esforçam por defender o evangelho, mas a nossa vida é um lixo, mas a nossa vida não tem oração, mas a nossa vida não tem consagração. Quanto da sua semana você orou diante de Deus? Ah, meus irmãos, naquele dia eu vou ter que prestar contas do que eu tenho feito. É isso que Paulo está dizendo e nós precisamos entender isso. Paulo diz que tudo tem um propósito determinado por Deus. Notem no versículo 26, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Os gregos pensavam assim: talvez não exista o futuro. Talvez nem exista a eternidade. Quer saber de uma coisa? Vamos curtir a vida. Vamos viver. Vamos para a festa. Vamos viver nas orgias sexuais. Vamos encher os nossos olhos de pornografia. Vamos viver dissolutamente. Vamos beber. Vamos curtir, vamos fazer farra. Porque a vida se resume no prazer. É exatamente isso que está sendo pregado lá fora. E é exatamente isso que está assediando e arrastando pelo pescoço muitos crentes. Está achando que Deus não tem visto o comportamento. Paulo está dizendo, olha, há um tempo determinado para todas as coisas. Deus estabelece um limite. Qual o objetivo? Versículo 27. Para que por conta disso os homens buscassem ao Senhor. Sabe qual é a razão de você ter sido criado? Para buscar Deus. Qualquer coisa que você esteja fazendo, que não coloca como prioridade buscar a Deus, você é um idólatra. Se você disser para mim que a prioridade na sua vida é o seu trabalho é o seu Deus. Se você disser para mim que você dedica a maior parte do seu tempo com os seus estudos, o seu estudo é o seu Deus. Se a sua devoção é o seu marido ou a sua esposa, ele é o seu Deus. Não há sentido para a sua vida. Porque o seu Deus não pode fazer nada por você. Se é a religião, se é a tradição da sua família, isso é o seu Deus. Porque nós não fomos criados, e é por isso que a gente fica em depressão, fica desanimado, fica frustrado, porque nós projetamos as nossas expectativas não em Deus, porque a gente não quer Deus. E quando a gente quer buscar outras coisas que não Deus e a gente não alcança, a gente desanima. Porque quem busca a Deus não há razões para dizer que a vida não tem sentido. E ele diz que os homens foram feitos para que buscassem ao Senhor. Ora, Paulo está dizendo aos gregos, tudo aquilo que vocês veem aqui é uma expressão de que vocês foram feitos para buscar a Deus. É por isso que vocês criam imagem de escultura. É por isso que vocês criam ideias sobre a eternidade ou sobre essa vida. Tudo isso é porque Deus os fez assim. Você é um ser adorador, entenda isso. Se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa. Mas você vai adorar, porque Deus nos fez seres adoradores. Versículo 27. Se porventura, tateando, como alguém que não tendo a revelação, a luz do Evangelho, ele anda como que se estivesse no escuro para não se machucar, para não tropeçar, tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, esse Deus que não pode ser encontrado pela revelação natural, pela luz natural, mas é um Deus que está perto e que se entende que está perto por conta da graça comum. Sabe onde eu vejo Deus?
em toda a criação. Quando alguém faz uma obra de arte, você vê a beleza do Criador ali. Quando alguém compõe uma música, você vê a beleza do Criador. Quando a tecnologia é desenvolvida para ajudar, para beneficiar o próximo, você vê a beleza do Criador. Quando pessoas inteligentes desenvolvem projetos, você vê a beleza do Criador nessas pessoas. Por isso que Paulo diz, ele está próximo de cada um de nós. No entanto, essa capacidade humana, essa capacidade intelectual, meus irmãos, não é suficiente para encontrar a revelação de Deus. Os homens estão tateando e eles não conseguem. E Paulo afirma isso usando os poetas daquela época e está dizendo, olha, os poetas entre vocês sabem do que eu estou dizendo. Verso 28. Porque os poetas de vocês falam sobre isso, sobre a compreensão da vida. Olha o que eles dizem. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo está citando aqui um dito pagão e um poema de Zeus, escrito por um astrônomo chamado Aratus. E ele trata de 3 questões importantes aqui. Notem, vida, movimento e existência. Paulo está dizendo assim, olha, há uma revelação de Deus. O pensamento é um dom de Deus. Quando você raciocina, quando você pensa, quando você faz planos, quando você reflete sobre a sua vida, isso é um dom de Deus. É uma capacidade que Deus nos dá. Já imaginou sobre isso? A sua reflexão. Quando você analisa a sua própria vida, isso é um dom que Deus te dá. Você já teve a experiência de lidar com alguém com deficiência mental? Então valorize a capacidade cognitiva que Deus te deu. Deus te fez um ser inteligente. Você tem capacidade de entender. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu não falo da palavra, eu não prego o evangelho porque eu não entendo. Entende sim. Talvez a gente não tenha interesse. Mas aqueles que se dedicam sabem que Deus revela a sua vontade. Por quê? Para quê? Qual o objetivo disso? Paulo vai falar sobre a ação de Deus. Verso 30 ao 32. Os gregos não entenderam a pregação de Paulo. Os gregos fizeram uma confusão absurda. Quando ele falou sobre Jesus e falou sobre a ressurreição, os gregos pensaram que ele estava falando sobre 2 coisas diferentes, sobre 2 deuses. E disseram assim, sobre isso aí a gente vai te ouvir uma outra ocasião. Esses homens intelectuais, pensadores, cultos, construidores de ideias, não tiveram a capacidade de entender o evangelho, porque o evangelho se revela espiritualmente. Mas Paulo continuou pregando a eles a palavra de Deus e disse assim, olha, Deus é misericordioso. Vocês levantaram um altar ao Deus desconhecido porque vocês acham que essa divindade é uma divindade vingativa, mas Deus é misericordioso. Verso 30. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Paulo está dizendo, olha, até aqui vocês não tinham entendido sobre o Deus que eu prego. Até hoje esse Deus para vocês era um Deus desconhecido. Pois bem, este Deus a quem vocês chamam de Deus desconhecido é o Deus a que eu vos apresento agora. E esse Deus que eu vos apresento é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Não é uma divindade muda, oca, como uma imagem de escultura. Veja, ainda no verso 30. Anunciando agora a todos os homens, Deus fala a todos os homens e em todo lugar. Qual é o conteúdo da mensagem? Paulo diz, que se arrependam. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é arrependimento. Jesus anunciou o reino dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Os apóstolos pregaram aos homens dizendo, arrependam-se, geração perversa. Deus está nos chamando ao arrependimento.
Essa é a linguagem que pode ser vista e ouvida através da palavra de Deus. Porque a criação, a que Paulo se referiu, Deus que criou todas as coisas, ela revela a existência de Deus. Quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele diz que a criação revela os atributos de Deus, sua divindade e o seu eterno poder. Qualquer pessoa lá fora pode dizer assim, olha, eu não creio em Deus, mas ele sabe no seu âmago, lá no mais profundo do seu coração, porque o ateísmo não é uma condição natural do ser humano. O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma. O ateísmo é um conceito filosófico da resistência de que Deus existe. Porque para você se denominar ateu, você precisa construir o raciocínio de uma possível divindade, para aí depois você dizer assim, ó, esse Deus não existe. Então, até mesmo no ateísmo existe a expressão de alguém que crê que existe uma divindade, porque senão não faria sentido ser ateu. Se Deus não existe, por que alguém seria ateu? Percebe? Ainda que alguém diga assim, eu não creio, lá no mais profundo do coração, ele pensa assim, se Deus existe, um dia eu vou estar diante dele, e o que será de mim? E nós também passamos por isso. Às vezes nas nossas introspecções a gente pensa assim, meu Deus, será que eu estou vivendo corretamente? Será que eu não estou acostumado? E aí eu não estou tendo mudança de vida? Será que eu não estou vindo para a igreja todo domingo, domingo após domingo, e aí eu vou para casa e minha vida é horrível lá fora? Que diferença está fazendo isso aqui na minha vida? Será que eu sou realmente crente ou um paroleiro? Será que eu sou realmente alguém que professa uma fé vivida? Ou será que eu estou acostumado ao discurso? E nós estamos vivendo uma época, irmãos, está impregnado esse negócio de imagem, de empoderamento. Coisa mais nojenta que existe. Esses movimentos de ministério itinerante. De pregadores que vão de um canto para o outro vendendo sua imagem e que não sabem na prática o que é a vida cristã. O que é viver numa igreja, numa comunidade, com gente com defeito, com gente que briga, com gente que se desentende, mas que pede perdão para tomar ceia todo santo mês. Tem muita gente acostumada ao estrelismo. E tem muita gente correndo atrás de gente que gosta de estrelismo também. Quantos pregadores que basta fazer impostação da voz, citar um monte de jargão e muita gente vai atrás disso. Infantilidade sem tamanho. Paulo chama-os à responsabilidade. Versículo 31. Sabe por quê? Porque Deus julgará o mundo, disse o apóstolo Paulo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. O dia do Senhor. A mensagem tão defendida e tão anunciada pelos profetas, Paulo reafirma, haverá um dia em que Cristo há de julgar o mundo. Deus o fará através de Jesus Cristo, versículo 31, por meio do varão que destinou, ou seja, ele é o Salvador, e disso deu certeza. Como que Deus deu certeza de que julgará o mundo através do varão a quem destinou? Deus deu certeza ressuscitando-o dos mortos, disse o apóstolo Paulo. A certeza é que a morte, o último inimigo a ser vencido, Cristo venceu. Que a morte, como consequência da queda e do pecado, foi vencida por Cristo. Porque a morte não deteve, ele que encarnou, viveu, sofreu, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, morreu, ressuscitou e agora virá num grande dia para julgar as nações. É isso. Isso é evangelho. Isso é pregar o evangelho. Isso é que a gente tem que estar atento todo dia. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é para ficar gerando bênção na nossa vida. A palavra de Deus não é para ficar amenizando as nossas feridas. Não é para ficar massageando o nosso ego. A Bíblia não foi escrita para que a gente se sinta bem com uma vida torta. Ela foi escrita para dizer que se a gente não corrigir as coisas, a gente vai para o inferno. A palavra de Deus não nos foi legada, não nos foi deixada
para que a gente imaginasse que ela seria uma espécie de caixinha de promessa. Alguma coisa não está boa na minha vida, estou chateado hoje, vou ver uma palavra de Deus. Mas ela foi deixada para instruir-nos a respeito daquilo que Cristo fez e do que Ele fará. Então, irmãos, nós somos chamados, nós somos convocados. Essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é dar continuidade ao que Cristo iniciou. A tarefa da igreja é imitar o apóstolo Paulo, pregar o evangelho. A tarefa da igreja é abraçar essa causa mesmo no cenário em que nós estamos vivendo. A sermos uma voz de Deus nessa geração e não envergonhar o evangelho como muitas vezes a gente faz. As pessoas lá fora têm que ouvir o evangelho através de nós. Temos que pregar a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para viver se arrastando, sem vida cristã, sem espiritualidade, entra ano e sai ano. Nós somos chamados para militar pela causa do evangelho, para batalhar pela igreja. Nós somos chamados para o reino de Deus. Portanto, irmãos, nós temos a obrigação de nos capacitarmos. Não é aceito desculpas no reino de Deus. Deus não aceita a sua desculpa de que você não consegue. Não existe isso. Você ouviu o evangelho. Cristo se revelou a você. Então cumpra a sua missão. E isso começa com a sua vida diante de Deus e com a sua casa. Casa de crente tem que ser o lugar onde Deus é adorado. Casa de crente deve ser o núcleo onde a verdadeira espiritualidade é nutrida. Ninguém quer saber se você é crente aqui na igreja. O estereótipo, o que você faz, como você se veste, não tem o menor interesse para ninguém. Ninguém está preocupado com isso. A gente quer saber como você é lá fora. Quer saber como é no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Às vezes a gente está preocupado com o que o irmão vai pensar de mim e não está preocupado com o que Jesus sabe de mim. O problema não é o que eu penso ou o que eu sei de você. O problema consiste no que você é e Jesus sabe. E o que eu sou e Jesus sabe. Porque eu não posso fazer nada. Aliás, eu tenho que me preocupar com a minha vida. Eu não salvo nem a minha mulher. Não salvo minha filha, não vou salvar ninguém. Eu sou salvo pela graça. E eu preciso cuidar disso. Cada um de nós. Então não existem desculpas. Pastor, então por que a gente não consegue mudar? Porque nós gostamos do pecado. Porque se a gente confessar e abandonar, abandonou. Ou Cristo não tem poder para mudar a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Se a sua vida não está diferente, se o evangelho não faz diferença em você, das duas uma, ou Cristo não é capaz de te transformar, ou você não entendeu o evangelho, ou não aceitou o evangelho. Como eu sei que Cristo é poderoso para transformar, eu fico com a possibilidade de que talvez alguém não tenha ouvido, ou entendido ou aceitado. Então nós somos chamados a essa responsabilidade. E nós temos que nos esforçar, irmãos. O reino de Deus não é uma coisa para crente Nutella. O reino de Deus é para crente determinado. É para gente que está disposto a ouvir crítica. É para gente que quer ser diferente. É para gente que quer incomodar o mundo lá fora. É para gente que quer incomodar na empresa. É incomodar mesmo. Porque você fala do reino, você denuncia o pecado, você busca a santificação. Agora, quando é crente que chega no lugar, participa das piadas, das bagunças, só envergonha. De vez em quando eu fico sabendo de alguma coisa. Pastor, você ficou sabendo fulano, ciclano? Irmãos, no começo do ministério eu até ficava chateado. Hoje nem me chateio mais. Porque eu percebi uma coisa, que se Jesus não mudar algumas pessoas, eu não vou mudar. Então eu não vou encabrestar ninguém e vigiar a vida de ninguém. Mas fato é que um dia todos nós estaremos diante de Deus. Preguemos então o Deus desconhecido, que só pode ser conhecido através das Escrituras. Vamos orar, meus irmãos. Eu gostaria que você, por gentileza, se colocasse em pé.
Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. O Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Nós sabemos da responsabilidade que existe na vida cristã. Ah, Deus, e nós estamos tão distantes desse objetivo. Nós sabemos disso. Nós ouvimos a tua palavra quantas vezes. E ao invés de nos humilharmos diante de ti, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Mas sabemos que isso é por causa do pecado. Isso não vem de uma vida consagrada. Produza em nós o verdadeiro arrependimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Dai-nos um testemunho poderoso para que a gente pregue a tua palavra com ousadia. Para que a gente anuncie o Deus desconhecido a este mundo que jaz na escuridão, que caminha a passos largos em direção ao inferno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.